Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui rapidamente para comentar, muita gente tem me pedido para eu comentar a fala da participante do Big Brother, a Fernanda, aonde ela, em um desabafo com a Pitel, né, no programa, ela diz que isso pode gerar gatilho, tá? Para quem for ouvir, que tem dias que tá tudo tão uma meleca que dá vontade de desistir tudo, dá vontade de desistir da vida. Em outras palavras, né? Dá vontade de atirar os filhos pela janela, dá vontade de matar os filhos. Ah, e algumas pessoas estão perguntando se isso é uma fala de uma mãe narcisista. Vou debruçar sobre isso, mas vou debruçar, eu acho que é um assunto importante da gente comentar, até onde é sobrecarga materna, até onde é exaustão, até onde é narcisismo, até onde é maldade, até onde é não gostar dos filhos. Vamos bater um papo sobre isso hoje. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever no canal, quem for ver aí no YouTube, quem tá aqui no Instagram, aproveita para seguir e compartilhe esse vídeo, que é importante a gente debater sobre a proteção à criança. Primeiro eu quero começar falando, vou pontuar algumas coisas, eu fiz umas anotações aqui, sobre as falas dela, né? Não é a primeira vez que ela tem falas cruéis e perversas. Ela já falou outras coisas bem bizarras, debochando de outra participante, a Beatriz, dizendo que ela tem um cromossomo a menos, que tem alguma coisinha na cabeça. Isso não é de bom tom, né? Eu acho que quem tem filhos, né? Famílias que têm parentes ou que têm filhos que têm algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, não deve ter gostado nem um pouco, né? Inclusive hoje é dia 21 de março, dia de conscientização da síndrome de Down. É difícil, né? São tantos preconceitos. Quem tem uma família típica sabe o quanto que é difícil, né, a gente combater tanto preconceito. E ela, como uma mãe atípica, fazer tal comentário é bizarro. Ela já disse outras coisas pesadíssimas pra Bia, que se ela falasse tudo que ela tem pra falar pra Bia, nem 20 anos de terapia iria resolver, ia tirar ela do fundo do poço. Ela já disse que não gosta de ficar olhando pra quem ela não gosta na casa, porque senão ela tem vontade de esfaquear a mão da pessoa. Ela já disse que tem vontade de sentar a cabeça de participante na parede. E as pessoas estão perguntando se isso é narcisismo. Não, gente. Falas perversas não tem a ver com narcisismo. Porque o narcisista em rede nacional não vai falar essas coisas. Não vai, porque pode ser julgado, pode ser criticado. O maior medo do narcisista é que a máscara caia. Então eu não acho que é esse caso, não. De fato, acho que não é. Porque o narcisista, ele... se fosse uma mãe narcisista no programa, iria falar que ama o filho, iria dizer que filhos são a melhor coisa do mundo, e daqui a pouco iriam começar a desabafar. Ai, mas o meu filho, não sei o que, não sei o que lá. Então a mãe narcisista, ela age pela manipulação, ela não expõe o que passa na cabeça dela assim, à torto e direito, não. Porque ela pode se sujar, pode mostrar sua verdadeira face. E se tem algo que o narcisista teme, é mostrar a verdadeira face. Realmente ela tem falas perversas, e uma mãe narcisista só vai falar essas coisas na cara do filho, não na frente das câmeras, não para o Brasil todo ver, mas são falas cruéis e perversas. E as pessoas estão muito indignadas. Virgínia, como pode as pessoas defenderem uma fala dessa? Nós vivemos num mundo totalmente egoísta. As pessoas defendem aquilo que é espelho delas. Então, quem é grosseiro nas palavras, quem diz a verdade sem filtro, sem pensar no outro, porque a sua palavra na cabeça dessas pessoas é a única que é verdade, é a única que é verdadeira, não importa a quem doa, essas pessoas elas vão se consolidar para com pessoas que são espelho dela. Então, elas vão defender, porque agem igual. Da mesma forma que mulheres, mães que pensam como a Fernanda se solidarizaram, que também pensam em dado momento atirar o filho pela janela, matar os próprios filhos.
Só que nesse movimento de exaustão, de mãe solo, tem mulheres que não deveriam ser mães. Tem aquelas que realmente estão exauridas, que por vezes passa isso pela cabeça, devido ao cansaço, desespero, muitas até no pós-parto, sem dormir, sem rede de apoio, em um momento de total desespero, pode passar isso pela cabeça. Só que tem mulheres que são narcisistas, tem mulheres que são psicopatas, tem mulheres que são ruim, que têm filhos e se aproveitam do movimento da mãe solo e da mãe sobrecarregada para fazer maldades com os filhos e usar isso como desculpa. Esse é o problema. Entendem isso? Esse é o problema. Então, as pessoas, elas protegem aqueles que elas acham que tem a ver com elas. Eles não vão defender, as pessoas não vão defender aquilo que não é espelho delas. Por isso que tem tantas pessoas defendendo, porque pensam igual. Em todos esses movimentos, tanto no movimento feminista, como no movimento antirracial, LGBT, todas as causas e causas essas que precisam existir de fato na sociedade, tem narcisista infiltrado, tem psicopata infiltrado, tem gente ruim infiltrada, que não vão usar o movimento em prol daquilo que realmente, de fato, deveria usar, mas para suas causas próprias. Para afirmar, por exemplo, que essa fala dela é justa, quando não é. Se você tem um problema e está sobrecarregada, a culpa não é da criança. A culpa é de quem te sobrecarregou, do pai que meteu o pé e foi embora, não é da criança. E quando você fala isso publicamente, você endossa o caldo, ou o couro, da violência contra a criança. E todo dia, centenas de crianças morrem no mundo inteiro assassinadas por maus tratos, porque apanham até a morte. E quando nós, quanto sociedade, falamos isso, mesmo que seja em desabafo, a gente engrossa esse caldo. E eu acho, assim, a sociedade muito hipócrita, porque essas mesmas pessoas que falam, tem que falar mesmo, tem que desabafar mesmo, como se desabafar em rede nacional fosse a mesma coisa que desabafar sozinha com um amigo na terapia, são as mesmas que quando meninos Bernardos e meninos Henri morrem, vão para as redes sociais postar o desenho de anjinho, dizendo um anjinho descansou, conta a maldade, conta a monstruosidade. Essas são as mesmas pessoas que apoiam a educação com violência, que apoiam que criança tem que apanhar para aprender, que apoiam discursos como a Fernanda, de sobrecarga, né? Estar sobrecarregado não é desculpa para endossar o couro, engrossar o couro, endossar o couro, discurso de violência contra as crianças. Porque se fosse, por exemplo, em rede nacional, nesse programa, outra participante ou ela mesma dizendo assim, tem dia que dá vontade de jogar minha avó pela janela. Ela tá lá acamada, ou o avô, né? Meu avô lá acamado. Tem dia que dá vontade de jogar aquele velho da janela. Tem dia que dá vontade de matar meu avô. Com certeza, gente, iriam cair matando. Ou se fosse um cachorro, um gatinho. E não que um idoso e um animal tenha menos valor que uma criança. Mas só por ser criança. Vocês já viram alguém ficar rico engajando causa de criança? Não fica. Porque criança não gera dinheiro, gente. A criança não vota, a criança não compra. Inclusive, tem até educadores parentais defendendo a fala da Fernanda. Porque criança não compra livros que esses educadores vendem. Quem compram são as mães, assim como a Luana Piovani, que utiliza esse discurso de mãe sobrecarregada para ter mulheres ao lado dela. Mulheres mães. Inclusive, eu vi recentemente um podcast ela falando que graças a Deus que se livrou do filho que foi morar com o pai. Isso endossa o couro, engrossa o couro, endossa o caldo de violência contra as crianças, como se as crianças fossem um estorvo, fossem um fardo, e crianças não são um estorvo e um fardo. Virgínia, você está romantizando a maternidade.
Não, gente, quando a gente tem filho, a gente tem que ter o mínimo de consciência de que vai ser difícil. Que vai ser difícil. Um ser humano não é um fardo. É difícil, mas não é um fardo, porque uma criança não pede para nascer. Um bebê não pede para nascer. E repito, nenhuma fala da Fernanda justifica, nada que possa ser falado justifica a fala dela. Nada justifica essa fala, gente. Ela é injustificável, porque crianças não pedem para nascer. Quem deveria ser crucificada e ser jogado pela janela não deveria ser criança, deveria ser quem abandonou ela e não deu rede de apoio. Mas ela deve ter alguma rede de apoio, senão ela não estaria 3 meses no Big Brother. Alguma rede de apoio ela deve ter. E aí eu acho engraçado, e agora eu vou entrar em outra seara, que é a seara política, que essas mesmas mulheres que estão defendendo a Fernanda, que já defenderam a fala da Luana Piovani, aonde que ela expõe os filhos, que defenderam a Carol Conká nas coisas perversas que ela fez também no programa. Essa mesma turma passa pano, não todo mundo, é lógico, não dá para generalizar, todas as feministas e todo mundo da esquerda, não. Algumas pessoas, algumas mulheres feministas da esquerda que apoiam a fala da Fernanda, que apoiam Luana Piovani, que apoiam Carol Conká, com que direito tem de afirmar que ela falou sem pensar, foi só da boca para fora, mas quando o Bolsonaro fala essas coisas, diz, psicopata, olha lá, olha ele imitando uma pessoa em plena pandemia, uma pessoa que falta de ar na UTI, que psicopata. Assim como quem é apoiador de Bolsonaro e apoia as falas dele, falar que tá errado o que a Fernanda fala. Entende isso, gente, que a esquerda fala? Porque nesse jogo de lacração política entre esquerda e direita, ninguém defende a criança. Ninguém está defendendo as crianças. Ninguém. Nem a direita, nem a esquerda. Porque se a direita, Bolsonaro tem aquelas falas dele horríveis, sem nenhum escrúpulo, a esquerda critica. Mas quando alguém da esquerda tem as mesmas falas, zero empatia, é o jeito de falar, não sei o que lá de expressão, forma de se expressar. E do outro lado a mesma coisa. Por quê? A criança não importa, porque a criança não vota. A criança não pode ser usada como massa, como manobra de massa. Então ela não é útil. E óbvio que sobra para a mulher, né? A mulher mãe, nesse patriarcado, onde o homem é ele quem manda, a mulher obedece, só que abaixo da mulher estão as crianças. Ainda estão abaixo das mulheres no patriarcado. E as mulheres que são antipatriarcado não entendem dessa forma. Não entendem que as crianças precisam de proteção e que falas como essa e outras é muita hipocrisia. Como vocês estão dizendo aí no chat, é muita hipocrisia, porque falam a direita, quando o Bolsonaro falou, pintou um clima, é o jeito de falar. Aí quando é a Fernanda, tá errado. E a esquerda, a mesma coisa. Ele psicopata, não sei mais o que, olha o jeito que ele falou, pintou um clima. Mas aí quando uma mulher fala coisas até piores do que pintou um clima, aí é o jeito de se expressar. Então, eu tô tão cansada dessa hipocrisia, gente. Eu só tô vindo aqui falar porque vocês me marcaram muito, muita gente pedindo, muita gente me marcando, mas eu tô tão cansada dessa hipocrisia de as pessoas só usarem as causas e a política em favor de si mesmo, do que se sentem representadas e não por causas reais mesmo, sabe? De uma melhora de vida para as pessoas, de proteção à criança de verdade. Isso é tão cansativo, sinceramente. Então,
Tem mãe narcisista que se aproveita nesse discurso de maternidade solo e mães exaustas. A pobreza não é desculpa também para maltratar os filhos. Eu vejo as pessoas falando, quem fala isso é porque tem empregada, que teve marido, que teve apoio. Isso não é desculpa. Destratar uma criança, dizer que deseja a própria morte de um ser que não pediu para nascer, ainda mais sendo seu próprio filho, não é desculpa, gente. Não é mesmo. Você pode estar passando o perrengue que for, que se você tem amor, você consegue ter seus momentos de impaciência, talvez de gritar, talvez até de dar um tapa, o que não é certo, mas desejar a morte, dizer que queria jogar o filho pela janela ou que queria matar o filho, isso aí ultrapassa o limite, gente. Ultrapassa o limite. E não tem nada a ver com não ter babá, não tem nada a ver com ser pobre. Não tem nada a ver com isso, porque eu conheço mulheres que viveram num nível absurdo de pobreza, que criaram os filhos aos trancos e barrancos, sem apoio. E sequer um dia disseram que queriam matar seus filhos. Virginia, talvez pensou. Pensar é diferente de falar isso em público. É um tabu falar disso. Tabu é falar de mãe, gente. Porque se fosse um pai que falasse isso em rede nacional, ele acha que sairia de lá algemado, mas a mãe pode falar. A mãe, porque, né, pé de galinha não mata pinto, né? Se ela tem um problema, qual o local certo dela resolver isso? Em terapia. Conversando com uma amiga, que tem gente que não tem condições de fazer terapia. Tem SUS, tem CAPS, tem CRAS, tem CREAS. Demora, mas se você for lá acordar cedo, né, ao invés de pagar academia cara, como ela que diz que pagava academia cara para poder conhecer gente rica, se ela usasse dinheiro para fazer terapia, poderia. Virginia, a gente não pode julgar. Gente, não existe humanidade sem julgamento. O que a gente não pode fazer é julgamento hipócrita. Como que a gente vai discernir o que é certo e o que é errado? Se você não tem um mínimo de senso crítico, você vai andar com bandido. Vai andar com pedófilo, vai andar com assassino. Não pode julgar. Como que a gente vai separar o que é certo e o que é errado, gente, sem senso crítico de julgamento? Você vai andar com um monte de gente errada. Para além disso, é dever da sociedade proteger a criança. Nós, como sociedade, a gente tem que proteger as crianças. E falas como esta fazem com que as pessoas se sintam mais no direito de matar, torturar, assassinar, bater nas crianças. Jogar elas fora pela janela porque elas são estorvo. E desde que o mundo é mundo, as crianças são vistas como estorvo. Eram vendidas antigamente. Século XVI, o livro O Mito do Amor Materno, da historiadora e filósofa Elizabeth, esqueci o sobrenome dela, ela é francesa, ela conta como que era a história da criança, né? Eram vendidas a preço de banana, porque não tinham a menor importância, desde sempre. Então, o lugar de falar isso, gente, é na terapia, com um amigo. Para além disso, terapia não faz milagre em gente ruim. Já vocês me conhecem, sabem que eu tô sempre falando isso. Terapia melhora quem é bom, mas não desentorta pau torto, porque tem gente que é ruim e gosta de ser ruim. Quando você apresenta uma qualidade de vida de empática, de se colocar no lugar do outro, essas pessoas se desviam porque não querem ser empáticos. Então, muitas vezes, uma mãe sobrecarregada, exausta, que bate nos filhos, que espanca, e tem gente que passa pano, que fala a culpa não é dela, a culpa é dela, que ela está sobrecarregada, por isso que ela espanca o filho. Eu já vi isso, inclusive entre o movimento da esquerda eu já vi. Não tem como não falar desse tema sem citar política, tá, gente? Porque esse tema está totalmente atrelado à esquerda, à direita e feminismo, movimento Shield Free e todos esses movimentos que no Brasil virou joguete de político, né, ao invés de serem usados como deveriam realmente. Então, não vai desentortar pau torto.
Porque tem gente que gosta e usa isso como desculpa. Eu estou exausta, por isso que eu bato no meu filho. E isso não é desculpa para um ser indefeso, e a gente costuma utilizar a mão, né? Olha a mão da sua criança e o tamanho da sua mão. É covarde bater numa criança. É covarde, é cruel, é perverso. Não é certo. Não é certo. A Virgínia, até onde vai a exaustão e aonde termina a empatia, né? Talvez vocês estão se perguntando. E uma mãe que está sobrecarregada e que talvez pensa tais coisas, ela se arrepende. Ela, ai, puxa vida, não acredito que passou esse pensamento na minha cabeça. Puxa vida, chora. Por vezes pede perdão aos filhos, porque em algum momento você cedeu, bateu, xingou, brigou, aumentou o tom de voz. Em algum momento, ela vai se arrepender, vai buscar terapia, vai melhorar se tiver uma rede de apoio. Com certeza, essa mãe exausta, ela vai ficar menos estressada e vai acolher melhor e cuidar melhor da sua criança. A mãe narcisista, a mãe perversa, não há nada, não há rede de apoio que faça esse milagre. Ela vai continuar sendo perversa com os filhos, então essa é a diferença. E antes que alguém venha dizer, você tá falando isso porque se estivesse no seu lugar, gente, fui mãe solo durante 6 anos e eu passei fome para alimentar minha filha. Eu comi o pão que o diabo amassou, cuspiu, pisou e botou de volta na minha boca. Eu fui no inferno para ter a minha independência financeira e poder cuidar da minha filha. Eu sei o que é essa sobrecarga. Não só mental, física, de tudo. Nem por isso tal coisa passou pela minha cabeça. Ou sequer passa na cabeça de outras mães, mas eu entendo as mães que por vezes já pensaram dessa forma. Eu entendo. E valido a sua dor, tamanho a sua dor. Aquelas que se arrependem, né, dessa fala, busquem ajuda. Façam terapia, porque seus filhos não têm culpa da sua sobrecarga. Não tem a mínima culpa. E verbalizar isso em rede nacional não tem desculpa, gente. Não tem. Virgínia, você está falando só de uma participante, não está falando. Já falei de todos os participantes. Já fiz um vídeo. Tem falas do Davi que são machistas. Várias falas. Uma fala dele que ele fala... ela não me respeitou como homem, como se o homem deveria ser respeitado só por ser homem. Tem, só que eu escolhi falar do que vocês estão me marcando, certo? Se vocês quiserem que eu fale novamente sobre outros participantes, eu falo. Só que eu também tenho o meu querer, né? É um assunto que eu achar interessante, eu falo. Se eu não achar interessante, eu não falo. Eu não vou fazer uma live só para falar de machismo no canal, sendo que o tema do canal não é machismo, é sobre mães narcisistas. E o comportamento da Fernanda de dizer que quer jogar o filho pela janela tem a ver com o assunto do canal. Quem não gosta, o que eu posso fazer? É só não seguir, não curtir, enfim. É o que eu tenho para ofertar no momento para vocês, a minha reflexão acerca disso tudo. A Tati está dizendo assim, eu acho que sendo mãe ou não, qualquer pessoa que já passou pela mão de um narcisista sabe como é, porque os narcisistas são todos iguais. Eu tive uma patroa narcisista, só Deus sabe o que passei. São todos iguais, né, Tati? Parece que foram fabricados na mesma fábrica da maldade, só repetem as mesmas coisas. As pessoas, a Dani tá dizendo, as pessoas só se colocam no lugar das crianças quando tem notícia na TV de mães que sofrem maus tratos ou matam. Infelizmente. Só assim que as pessoas têm para poder também lacrar, porque é a lacração que importa. Eles pegam um tema e vão lacrar em cima desse tema, e não porque realmente aquilo importa, né? É tudo sobre eles próprios, há muito egoísmo na nossa sociedade. Eles só pegam a parte que é interessante para eles. Instituto
Tarabaika está dizendo, é um padrão que se repete em gerações. Para ter filhos, as famílias deveriam ser aprovadas em avaliação psiquiátrica, psicológica e neuropsicológica. Daniele está dizendo que o ser humano é hipócrita. A Riva está dizendo que as crianças são os amores e devem ser respeitadas e amadas. Vanessa está dizendo, infelizmente, as crianças são invisíveis para a sociedade. É isso, gente. Bom, encerro por aqui. Essa é a minha opinião. Cada um tem a sua, cada um curte o seu participante. Cada um tem uma opinião acerca da Fernanda, acerca de tudo que eu falei aqui. Cada um admira quem bem quiser, né? Tem gente que admira a Fernanda, tem gente que admira, como eu falei, não tem como não deixar de falar de política, que admira Bolsonaro, tem gente que admira esquerda e direita, e cada um com seu, cada um, né? Eu sei que a boca tem um versículo que fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. E é bem verdade isso, né? Que as pessoas falam daquilo que o coração está cheio e as pessoas admiram também quem lhes representa. Essa é a minha opinião, né? Então pediram para eu dar minha opinião, encerro por aqui dando a minha opinião e é isso, né? Não sei se... Acho que algumas pessoas não vão partilhar da mesma opinião, mas me pediram, estou só cumprindo o que me foi pedido. Pediram para me dar a minha opinião e minha opinião é essa. Deixe aí nos comentários qual que é a sua opinião a respeito deste tema. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e obrigada pela participação de todos aqui nos comentários. Abraços, tchau, tchau.